Boa tarde, meus queridos alunos do ADM. Então vamos aí, né, para os dois conteúdos que estão restando nós abordarmos aí na nossa disciplina de planejamento e organização de rotinas de departamento pessoal, que são encargos sociais e rescisão do contrato de trabalho. O que é isso? Como funciona? Então vamos lá. O que são encargos sociais, pessoal? Conceito, ó, os encargos sociais são custos indiretos de natureza tributária pagos ao Estado para que futuramente sejam revertidos em algum tipo de benefício ao trabalhador, ou seja, o empregador, né, ou a empresa, ou seja algum outro tipo de empregador, vai fazer esse recolhimento para o Estado. E depois, de alguma forma, ele vai ser revertido para aquele trabalhador. Nós temos aí, como encargos sociais, nós temos o INSS. Lá na aula sobre os descontos na folha, né, salarial, nós vimos o INSS que é descontado diretamente do colaborador, né, sobre o valor da remuneração dele, do salário dele. Entretanto, pessoal, tem um valor de INSS que chama-se INSS patronal, que é a empresa que recolhe diretamente para o Estado. E esse não é descontado do colaborador. Aí nós vamos ver quais são as regrinhas para que a empresa tenha que recolher, né, esse INSS. O INSS é o órgão responsável pelo pagamento de benefícios previdenciários, com aposentadoria, seguro-desemprego, auxílio-doença, pensão por morte e outros. Isso nós já havíamos abordado lá na aula sobre descontos em folha salarial. A alíquota que determinará o valor a ser recolhido pela empresa dependerá do seu enquadramento tributário, ou seja, se ela é uma empresa do Simples Nacional, se ela é uma empresa que atua por lucro presumido ou lucro real, e aí vai depender as alíquotas, tá? Nós vamos ver. Bem como a opção pela desoneração da folha de pagamento ou não. A guia de recolhimento do INSS é a GPS. Então, por onde que vai ser feito o recolhimento para o INSS? Pela GPS, que é a guia da Previdência Social. Apura-se o valor que a empresa tem que recolher, gera a guia, faz o pagamento, automaticamente esse valor vai para o governo, né? Vai para o Estado, depois dar as destinações adequadas, né? Retornar para o trabalhador de alguma forma. Então vamos lá, ó. Como funciona esse INSS patronal? As empresas optantes pelo Simples Nacional, exceto as pertencentes ao anexo 4, porque nós temos lá 5 anexos, que são tipos de empresa. Tem a empresa do anexo 1, que é um tipo de empresa, do anexo 2, do anexo 3, anexo 5. Então, exceto essas do anexo 4, que são empresas de serviço de limpeza, empresas que fazem obras, essas empresas que não estão nesse anexo, quero saber todas as empresas, é só digitar lá no Google, por exemplo, empresas do Simples Nacional que fazem parte do anexo 4, já vai aparecer para vocês lá. Ou entrar no órgão competente aí que vocês vão conseguir fazer essa consulta e verificar em qual anexo a empresa está, né? Deverão fazer o recolhimento da DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, onde a alíquota irá variar de acordo com a receita bruta da empresa e ao anexo a qual essa empresa está enquadrada. Ou seja, então, se eu sou uma empresa optante pelo Simples, eu vou fazer o recolhimento dessa DAS e lá dentro desse valor que eu vou recolher, que vai de acordo com o meu faturamento e com o tipo de empresa que eu estou enquadrada no Simples, já vai ter um valorzinho lá de INSS. Então, eu não vou recolher diretamente para o INSS. Simplesmente recolhendo a DAS, que já é uma alíquota que engloba INSS, engloba IRPJ, CSLL, já engloba vários tributos ali, um valorzinho vai ser destinado para o INSS. As empresas optantes pelo Simples Nacional, que pertence ao anexo que eu falei anteriormente, ao anexo 4, e empresas optantes pelo regime de lucro real ou presumido, vão seguir
essas orientações que eu vou falar agora. Vai fazer o recolhimento da CPP, Contribuição Previdenciária Patronal, ou seja, deverão recolher 20% sobre o valor total das remunerações dos profissionais. Isso se a empresa optar por um recolhimento que a gente fala que é sem desoneração. Vou explicar para vocês a diferença. Mas então, se ela optar por esse regime sem desoneração, ela vai recolher 20% sobre o valor da folha. Então, a folha é 100 mil reais, vai recolher 20 mil lá através daquela guia lá, GPS. Agora, se ela optar pela desoneração da folha, então ela vai recolher a CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. Então, não vai ser sobre o valor da folha, e sim sobre a receita bruta. Ela, então, deverá recolher uma alíquota de acordo com o enquadramento da empresa ou setor dela, se é uma indústria, se é um comércio, se é uma prestadora de serviço, e pode variar de 1 até 4,5% sobre a receita bruta, dependendo desse enquadramento, desconsiderando receitas de exportações diretas, vendas canceladas e devolvidas, descontos incondicionais concedidos, IPI e ICMS-ST, ou seja, fui lá, faturei 100 mil reais. Se dentro desses 100 mil reais tem receitas de exportações direta, tem alguma venda que foi cancelada, devolvida, tem desconto, eu vou descontar esses valores. Vamos supor que entre todos esses quesitos aqui deu 20 mil. Então, eu vou recolher de 1 a 4,5%, a depender do setor da empresa, sobre 80 mil reais, certo? Olha uma observação importante. Não são todas as empresas que poderão optar pela desoneração, sendo possível optar de 3 formas. Pelo KNAI, tem que verificar lá se o KNAI da empresa, que é o quê? É o ramo dela, é o ramo que ela está enquadrada, que ela trabalha, está enquadrado nessa opção de desoneração da folha. Se não tiver enquadrado, aí vai recolher lá os 20% da CPP. Pode ser pela descrição de atividade, verificar se a descrição de atividade que eu faço está enquadrado, ou pelo NCM dos meus produtos. Cada produto, pessoal, tem um número, um código identificador que chama NCM. De repente, o NCM do meu produto também está enquadrado e eu posso optar pela desoneração. Então, dessa forma, a empresa deverá verificar se é possível ou não seu enquadramento mediante um desses quesitos. Por que existem esses dois? Porque, de repente, é mais interessante para a empresa recolher os 20% sobre a folha, ou para ela sai mais em conta recolher de 1 a 4,5% sobre o valor da receita bruta. Ela deverá fazer essa opção, pessoal, sempre no mês de janeiro ou quando iniciar as atividades. Aí vai durar, pessoal, essa opção, ela vai durar por 12 meses. Durante 12 meses, ela não pode mudar. Eu optei pela desoneração, vou recolher 12 meses dessa maneira. Aí depois, sim, lá em janeiro do ano seguinte, eu posso, de repente, optar pela outra, tá? Mas durante o processo a gente não pode ter essa mudança. Vamos lá, o que mais que nós temos de encargos sociais? Nós temos o famoso FGTS, que é o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Funciona, pessoal, como uma espécie de poupança de longo prazo, em que o empregador deposita o correspondente a 8% sobre a folha de salário todos os meses. Ou seja, sobre cada trabalhador, sobre o salário de cada trabalhador, ele vai depositar lá no FGTS 8%. E esse valor vai ficar como se fosse uma poupança para o trabalhador. E aí existe algumas maneiras depois desse trabalhador, ou se ele for demitido, ele consegue sacar. Agora, nos últimos 4 anos, tiveram vários saques aí do FGTS, que a pessoa podia ir lá sacar um salário mínimo, ou pode usar também para fazer. Vou comprar uma casa, quero dar de entrada do meu FGTS. Então, existem algumas maneiras da gente conseguir sacar esse valor. O mais tradicional é quando você é demitido sem justa causa, né? E é liberado esse valor do FGTS aí. Então, 8% sobre o valor da folha de cada funcionário é recolhido e não é descontado do funcionário, tá? A guia de recolhimento do... Na verdade, aqui, pessoal, tá errado. Até fazer
a correção aqui. Aqui é do FGTS, e não do INSS. Retornando aqui. Então, a guia de recolhimento do FGTS é a GRF. Não tinha lá do INSS? Essa é a do FGTS. É a GRF. Então, o valor que deu, 8% de cada folha de cada funcionário. Vou lá, gera GRF, faço o pagamento que já vai acreditar a conta de cada funcionário junto ao órgão aí. Nós temos também, pessoal, como encargos sociais, o Sistema S. O que é esse Sistema S? É o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, além de terem seu nome iniciadas com a letra S. As empresas optantes pelo Simples estão isentas de fazer esse recolhimento. Entretanto, pessoal, aí tem uma tabela que vai de acordo com o FPAS, que é o Fundo de Previdência e Assistência Social, a qual FPAS a empresa estiver enquadrada, vai ter alíquota sobre cada um desses aqui, sobre Senai, sobre SES, Senac, que ela tem que recolher para ajudar esse sistema S, entendeu? Então, quero saber, eu tenho o enquadramento da minha empresa. Vou lá constar a tabela para verificar o tanto que eu tenho que recolher para esse sistema S, se são todos os S, se é algum só, a alíquota de cada um, tá? Então, vai depender. Mas as empresas que são optantes ou por lucro real ou lucro presumido devem fazer o recolhimento. As empresas optantes pelo Simples estão isentas de fazer o recolhimento ao sistema S. É mais um encargo social, pessoal. E nós temos também como encargo social o salário educação. O salário educação é uma contribuição social prevista no artigo 212, parágrafo 5º da Constituição Federal. O recurso serve de fonte adicional de financiamento do ensino fundamental público. Isso mesmo, pessoal. As empresas devem recolher um valor, que no caso a alíquota é de 2,5% incidente sobre o valor total das remunerações pagas, para financiar o ensino fundamental público. Várias coisas que vocês nem imaginavam que tinha, mas sim, as empresas devem fazer esses recolhimentos. Então, olha lá, ó, a alíquota é 2,5%, né, incidente sobre o valor total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no mês aos empregados. E são isentos da contribuição, ó, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, bem como suas respectivas autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Então, esse pessoal aí não faz esse recolhimento. Instituições públicas de ensino de qualquer grau, então instituição pública também não faz recolhimento. Escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas devidamente registradas e reconhecidas pelo competente órgão de educação e que atendam ao dispositivo no inciso 2º do artigo 55 da lei, número 8.202 de 1991, também estão isentos, e organizações de fins culturais que, para este fim, vierem a ser definidas em regulamento. Observação: empresas optantes pelo Simples Nacional também estão dispensadas de fazer o recolhimento desse salário educação, tá, pessoal? E nós temos mais aqui também como encargos sociais o SAT barra RAT. SAT antigamente era usado esse termo, né, que é seguro de acidente de trabalho, hoje é utilizado mais RAT ou GIL-RAT, que são os riscos ambientais do trabalho. Então, representa a contribuição da empresa prevista no inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212 de 1991 e consiste em percentual que mede o risco da atividade econômica, com base no qual é cobrada a contribuição para financiar os benefícios previdenciários do grau incidência de incapacidade laborativa. Ou seja, quanto mais risco aquela atividade que aquela empresa faz, né, que ela está enquadrada, maior será a porcentagem que ela tem que fazer o recolhimento, porque ela representa mais risco das pessoas precisarem de tiverem, né, alguma incapacidade laborativa ou precisarem ficar afastadas e tal.
A alíquota de contribuição para o RAT incidente sobre o total da remuneração paga